Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, que todos os domingos leva a você as principais informações do momento sobre aposentadoria, funcionalismo público, direitos relacionados ao INSS, segurança, entre outros tantos assuntos. Para responder as dúvidas que você encaminha para a gente, contamos com a participação do especialista em Direito Previdenciário, o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Em nome dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, que mais uma vez são penalizados pelo governo estadual, temos a presença do presidente da FESERGS, Sérgio Arnaud. E o Boca no Trombone desse domingo também conta com a participação do presidente do Cinecarga, Paulo Roberto Barque, que fala pelos transportadores de carga seca e também pela União Geral dos Trabalhadores aqui no estado. Esses são alguns dos destaques de hoje, mas antes de tudo, vamos falar do fato jurídico da semana. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais decidiu que o trabalhador sujeito aos hidrocarbonetos aromáticos terá a avaliação qualitativa e sem a necessidade da medição dos limites de tolerância, independentemente do período em que for prestada a atividade. Exemplos dessa substância são a naftalina, o antraceno, que é derivado direto do petróleo, e até mesmo o benzopireno, que está presente em fuligem de chaminés. Um segurado gaúcho trabalhou entre julho de 2003 a maio de 2011, exercendo sua atividade exposto de forma habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos. Com a decisão, o segurado sujeito aos agentes químicos, álcoois e hidrocarbonetos poderão ter o tempo especial em quaisquer períodos e sem avaliar por quantidade a exposição aos hidrocarbonetos aromáticos. Andou bem a Turma Nacional de Uniformização. Como poderia uma situação igual ser avaliada de forma diferente? Essa é a grande questão. Com o decisório, os segurados expostos aos hidrocarbonetos aromáticos serão avaliados de forma igual e justa. Vamos começar mais um Boca no Trombone com a interatividade, respondendo às suas dúvidas sobre aposentadorias e as questões que tratam de INSS, entre outras. Para sua participação é só enviar a mensagem para o número ou e-mail que divulgamos aqui na tela da Band durante todo o Boca no Trombone. O doutor Luiz Gustavo Ramos está com a gente, vai responder a primeira questão, que vem aqui de Porto Alegre, da nossa telespectadora, a Celéria. Tenho 38 anos de idade, 16 anos de carteira assinado. Mudei 4 vezes de emprego. Vai aumentar os anos de contribuição para a aposentadoria? Adoro sempre o programa, estou sempre ligado aqui no Boca no Trombone. Um abraço para você. Celéria, é a dúvida dela, doutor Luiz. Obrigado por estar com a gente. Um bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, o Sérgio. Bom dia, o Paulo. Aos nossos telespectadores. Bem, a pergunta da nossa telespectadora, doutor Solano, ela diz muito com as possibilidades da reforma na Previdência. A nossa telespectadora não tem tempo para se aposentar ainda e, ao que tudo indica, ela será atingida pela reforma da Previdência, caso realmente se confirme que o governo estabeleça uma idade mínima para a aposentadoria ou então que se aumente o tempo necessário de contribuição. Sim. O fato dela ter trabalhado em 3 ou 4 ou 5 locais diferentes durante esses 18 anos que ela referiu na pergunta, isso não tem interferência nenhuma direta na aposentadoria dela. Hoje, a segurada mulher precisa comprovar 30 anos de atividade para poder se aposentar. Claro que haverá incidência do fator previdenciário se ela não atingir os 85 pontos somando a idade. Mas, no caso concreto, não há como dar uma resposta objetiva à nossa telespectadora, porque de concreto ainda nós não temos notícia nenhuma de como será a reforma da Previdência. Há várias notícias, mas de concreto ainda não há nada. Sim. A princípio, pelo que tem se falado, né, ela deve sim recair numa nova regra. O que está sendo previsto, né, doutor Luiz, para a preservação dos direitos daqueles segurados que têm até 50 anos de idade. Abaixo disso, é atacado pela modificação. Exatamente. As notícias que se tem é que o segurado com menos de 50 anos de idade, independente do tempo de contribuição, será atingido pela nova regra que estabelecerá uma idade mínima. Né? Que o segurado que tem mais de 50 anos, a ele se aplicaria uma regra de transição e se acrescentaria um tempo a mais de serviço necessário, que é o chamado pedágio. Mas eu reafirmo aos nossos telespectadores,
não corram às agências do INSS para requerer a aposentadoria. Quem já tem direito hoje, a mulher que já tem 30 anos de contribuição, o homem que já tem 35 anos de contribuição, doutor Solano, esses segurados já têm direito adquirido à aposentadoria. Verdade. Então, esse pessoal, ele não precisa ficar com medo da reforma. Se a reforma estabelecer uma regra mais gravosa, esse pessoal que já implementou os requisitos para a aposentadoria poderá continuar se aposentando depois da nova regra, pela lei antiga. Então, Perfeito. quem já tem tempo necessário para se aposentar, não precisa sair correndo e encaminhar o seu processo. Aguarde a reforma, porque em alguns casos, essa reforma pode trazer até melhorias, né, e uma regra mais vantajosa, como foi o que aconteceu quando tivemos o fator 85/95. Verdade. Muita calma, né? Muita calma nessa hora. E ir no profissional adequado para poder fazer o seu estudo. Logo mais, o Dr. Luiz Gustavo Ramos retorna respondendo mais questões que você encaminha para a gente pela interatividade. Olha, 19º mês do governo José Ivo Sartori. 8º mês de pagamento parcelado. O presidente da FECER que está conosco, o presidente Sérgio Arnaud, que vem batalhando e muito nessa questão junto ao Poder Executivo. Presidente Arnaud, e a notícia que vem agora é que esse parcelamento segue até o final do ano, segue até dezembro. Aonde vai parar esse desgoverno aqui no Rio Grande do Sul? Obrigado por estar com a gente. Um bom dia. Bom dia, Paulo André. Bom dia, doutor Luiz Gustavo. Bom dia, Paulo. Realmente nós estamos no 19º mês de governo e o que se viu até agora foi falta de governo. Ou seja, nós imaginávamos que quando um cidadão ou um partido político se propunha a assumir o poder, é porque ele tinha uma proposta política para implementar. Porque dizer que desconhecia a crise, ninguém podia dizer. Todo mundo sabia que o país estava em crise e o Estado também. Portanto, o que se aguardava é que houvesse uma diretriz política capaz de enfrentar essa crise. E já se vão 19 meses e estamos no 8º mês de parcelamento, com a ameaça de que no mês que vem vão se juntar 2 meses em um. Ou seja, a situação se agrava e o que se vê por parte do governo do Estado é apenas a continuação da lamúria. Veja que, inclusive, há poucos dias atrás, uma semana atrás, mais ou menos, Sim. foi divulgada mais uma isenção fiscal, ou seja, um benefício fiscal da ordem de 500 milhões de reais em ICMS. Ora, o Estado deve estar muito bem para estar dispensando um imposto da ordem de 500 milhões de reais, é porque deve estar muito bem. E veja, Sérgio, você pontua, e muito bem, a questão de uma isenção fiscal. A gente tem algumas entidades que trabalham com essa questão da sonegação também do imposto e se estima que nesse ano 2016 nós tenhamos aí mais de 7 bilhões sonegados somente nesse imposto, no ICMS. E sem contar que 2016 ainda é um ano que não está ocorrendo o pagamento da dívida do Estado para com a União. Em janeiro ela é retomada. Exatamente. Então, vejam que nós estamos indignados com tudo isso e protestando em Porto Alegre e em todo o Estado. Essa semana tivemos várias manifestações, paralisações, enfim. Mas o que se quer é exatamente que o governo abra realmente a caixa preta da Secretaria da Fazenda. Não adianta o senhor secretário vir para a imprensa e dizer que tem esse número, que tem aquele, mas não mostra. Sim. Principalmente na parte da arrecadação. A parte da arrecadação, inclusive, o próprio Tribunal de Contas tem enorme dificuldade de conhecer como é o processo da arrecadação, como ela se dá e o que é, vamos dizer assim, o que são os benefícios concedidos. Então, nós queremos exatamente, e estamos repisando, desde o início do atual governo, a seguinte questão. O Estado precisa combater a sonegação, precisa cobrar a dívida dos seus devedores, precisa cobrar as dívidas que tem junto à União, precisa renegociar esta dívida com a União e também precisa, e muito, o combate à sonegação. Nós temos uma insuficiência de combate, nós não temos mais uma política sistemática de enfrentamento da sonegação e isso tudo retira dos cofres públicos e não apenas dos cofres públicos, retira
da sociedade aquela proteção que ela tem direito, seja na segurança, seja na saúde, seja na educação. E vou querer a opinião do presidente Arnaud também, depois do nosso segundo bloco, de uma outra mazela, né? Instituto de Previdência do Estado. A federação também está de olho vivo nesse assunto. Daqui a pouquinho mais presidente Sérgio Arnaud aqui no Boca no Trombone. Pelos transportadores de carga seca, quem está conosco na manhã desse domingo, mais uma vez, é o presidente do Sinecarga, presidente Paulo Roberto Barque. E presidente Paulo, já de largada, quero deixar duas questões aqui que vêm dos nossos telespectadores. O Paulo Bruxel, lá de Lajeado, a dúvida dele, é necessário fazer exame toxicológico para o desligamento da empresa de ônibus? Na sua última participação foi um dos temas aqui que você abordou pelo Sinecarga. Obrigado por estar com a gente. Um bom dia. Bom dia, Paulo André. Bom dia aos companheiros de bancada. Bom dia um especial para todos os nossos queridos amigos do Boca no Trombone. Esse assunto dos exames toxicológicos, nós já falamos por 2 programas aqui, e com certeza ele vai o ano inteiro, ou até o final desse ano, esse assunto muito em voga, doutor Paulo André. Mas queremos dizer para o nosso companheiro aí de Lajeado, Lajeado, que a lei diz que a empresa pode adotar na admissão e na demissão este exame toxicológico. Mas hoje, como carece ainda de um pouco de regulamentação para isso, nós, nas convenções, temos tentado assegurar que não se faça ainda obrigatoriamente. Claro que a gente, na admissão, não pode deixar do médico que atende a empresa dele que requerer esse exame. Mas principalmente na admissão, porque nós não queremos que ninguém perca o emprego de uma hora para outra por uma lei que começou esse ano ainda. Verdade. Bom, mas também quero aproveitar, doutor Paulo André, a dizer a todos os nossos telespectadores, principalmente os motoristas da categoria C, D e E, que é obrigatório na renovação da sua carteira. Uma segunda questão, do Ciro, lá de Sapucaia. Por que o Sindicato de São Leopoldo não repassou o aumento de maio? Trabalho com carga perigosa. Está na bronca aqui o Ciro. Nós temos falado também no programa aqui, doutor Paulo André, que esse ano as negociações estão muito difíceis. Para não dizer que estão somente demoradas, mas elas estão muito difíceis. Mas tem uma notícia boa para esse companheiro lá de Sapucaia. Está saindo agora, nessa próxima semana, mais uma rodada de negociações, onde a categoria patronal já começa a aceitar a ideia do 100% do NPC, que até agora não tinha aceitado ainda. Mesmo que seja em 2 ou 3 parcelas, mas já estamos trabalhando para isso. Mas com certeza o sindicato lá de São Leopoldo, que atende esse companheiro aí, está também nessa relação, nesse novo rol de reuniões que vai ter a partir da semana que vem. Presidente Paulo, o UGT e o Sinecarga também muito preocupados com os movimentos lá em Brasília no que toca à reforma da Previdência. O doutor Luiz Gustavo estava comentando sobre as possíveis alterações, né? Disso tudo, como que as centrais estão lidando com esse afinamento? O presidente Temer diz que ainda em 2016 a situação ela deve ter um andamento. Com certeza, presidente Temer, presidente interino ainda, mas já disse que assim que for propagada a decisão, que deve ser iniciar a discussão no Congresso agora, depois do dia 29 de agosto, Exato, aí, início de setembro. Nós também já relatamos aqui a nossa opinião, né, doutor Paulo André? É muito difícil a presidente Dilma voltar, quer dizer, vai ser assegurado que esse governo deve terminar esse mandato. Então, portanto, nós das centrais acreditamos que o governo já está trabalhando no Congresso por essas mudanças. No próximo bloco, doutor Paulo André, vou dizer o que já estamos fazendo a nível nacional e aqui no Estado contra a reforma da Previdência, desta forma que está sendo posta. Presidente Paulo Roberto Barque, do Sinecarga. Bom, doutor Luiz Gustavo Ramos, o Ricardo, lá de Santa Cruz do Sul, olha onde vai a nossa audiência. Consigo pagar INSS atrasado em meses intercalados entre contratos? É a dúvida do telespectador, o Ricardo. E essa dúvida, doutor Paulo André, ela tem surgido cada vez mais justamente em função das reformas da Previdência. As pessoas querem pagar o INSS atrasado,
para conseguir implementar as condições Sim. de se aposentar. Para que seja possível o pagamento de parcelas atrasadas, primeiro é necessário comprovar que a pessoa desenvolveu alguma atividade que a colocava na condição de contribuinte obrigatório. Então a pessoa tem que comprovar lá no INSS que tinha um alvará, que exercia uma atividade e que não contribuiu. Provando que trabalhou, poderá recolher as parcelas em atraso. Agora, se a pessoa não exerceu nenhuma atividade, este recolhimento não é possível. Como eu sempre digo, não é possível a pessoa ir até o balcão do INSS e comprar um tempo de serviço. Isso não é possível. É necessário comprovar o quê? Que trabalhou, que era obrigado a contribuir, que não contribuiu e por isso quer pagar em atraso. Se não houver prova do exercício da atividade, em princípio não é possível o recolhimento de parcelas atrasadas. Doutor Luiz, uma que vem pelo nosso e-mail, contato@programabocanutrombone.com.br, a Julita Rinker. Meu marido trabalhou com carteira como mecânico industrial, pagou autônomo. O mecânico que pagou, contribuiu lá com o ISSQN junto à prefeitura. Está em auxílio-doença por 9 anos. Para somar esse tempo, ele vale como insalubre? É a dúvida da nossa internauta, a Julita. Bem, o período que a pessoa ficou afastada do trabalho em auxílio-doença, ele só conta como tempo especial se a pessoa comprovar que está afastada em auxílio-doença decorrente da sua atividade profissional. O o auxílio-doença, seja ele qual for, ele conta como tempo de serviço. Sim. Isso é tranquilo. Agora, para que conte como tempo especial, é necessário a pessoa comprovar que esteve afastada em decorrência de problemas decorrentes da sua atividade. Se foi, por exemplo, um auxílio-doença por acidente de trabalho, tranquilo, vai contar como tempo especial. Maravilha. Doutor Luiz Gustavo Ramos segue com a gente, respondendo as dúvidas que você encaminha através dos nossos canais de interatividade. Pequeno intervalo, voltamos com mais dúvidas respondidas aqui pelo CRJ Advogados e também o bate-papo com a FESERGS e com o Cinecarga aqui no Boca, ano 27. Muito mais interatividade para você. FESERGS, 25 anos, a luta continua. FESERGS, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, que todos os domingos leva a você as principais informações sobre aposentadoria, funcionalismo público, direitos do INSS, segurança, entre vários outros assuntos. Pela nossa interatividade, mais uma que chega pelo nosso e-mail, que é o contato@programabocanutrombone.com.br, o Valdomiro Teixeira Noschan. Tenho mais de 30 anos de trabalho insalubre na mesma empresa metalúrgica. Primeira vez, meu pedido foi negado. A segunda, o juiz deu aposentadoria. O INSS recorreu. Uma terceira vez, terceira avaliação, né? Novamente houve recurso do INSS e foi concedido ainda, mantido o benefício. Isso já dura 5 anos. Estou com problema de saúde. O INSS recorre e não acata a ordem judicial. O processo corre no TRF4. O que fazer? Ele diz que é fã do programa, doutor Luiz, e está nos assistindo sempre, todos os domingos aqui. Então vamos tentar dar uma notícia boa a esse nosso telespectador. Se o seu processo tramita no Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, é praxe no nosso tribunal, toda vez que julga o recurso e acolhe a pretensão do segurado, ele determina que o INSS imediatamente comece a pagar o valor da aposentadoria, mesmo que o INSS recorra para o STF ou para o STJ em Brasília. Então eu sugiro que o senhor procure o seu advogado e converse com ele, porque se a sua situação é essa, se o tribunal acolheu a tese defendida pelo seu advogado e o senhor implementou as condições, basta um simples requerimento lá na corte que o tribunal determinará que o INSS comece desde logo lhe pagar a aposentadoria enquanto o seu processo continua tramitando lá em Brasília. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo, respondendo às dúvidas dos nossos telespectadores. Presidente Paulo Barck, esmiuçando, né? O senhor já deixou aí para esse segundo bloco ações, o que tem sido feito aí pela UGT e as demais centrais junto ao governo federal? No dia 26, último passado, de julho, as centrais a nível nacional
e representantes de confederações se reuniram em São Paulo para debater esse esboço, vamos chamar assim, de projeto de mudança da Previdência. Lá tirou alguns itens que a gente já falou aqui no programa, de batalha, de luta, de bandeiras de luta, para junto com o governo e a Previdência, tais como vender os prédios que o INSS tem, que estão aí se deteriorando, fazer uma cobrança efetiva e radical de quem não paga, inclusive da União. Então, alguns pontos que facilitem, antes de se pensar em aumentar data, em assegurar um regime único de previdência, antes de discutir isso, que se faça o INSS ter mais recursos. As centrais estão mobilizadas, nós aqui no Estado, nesse mês, devemos fazer mais 2 reuniões de avaliação, de preparação para um grande ato público aqui na capital de Porto Alegre. Aqui na capital em Porto Alegre, um grande ato para chamar a atenção e conscientizar a população e os trabalhadores contra esse projeto hoje de mudança na Previdência. Aproveitar a presença do nosso especialista aqui na Previdência Social, Dr. Luiz Gustavo Ramos, o que vem por aí, o quanto o segurado, o telespectador que está em casa do Boca no Trombone tem que se preocupar, principalmente na questão de números, né, doutor Luiz? Porque se fala muito em idade mínima, não se tem ainda um número prefixado, mas em cima disso, como é que está esse horizonte aí? Está muito azul ou nem tanto para o segurado? Aqui vale a mesma informação que o Sérgio deu em relação ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. O governo federal, o Ministério da Previdência, que agora não é nem mais Ministério da Previdência, não abre os números do suposto déficit da Previdência. Só se ouve falar em 170 bilhões de déficit, mas ninguém apresenta os números, quando, na verdade, há vários estudos de que não há déficit na Previdência. Muito pelo contrário, há superávit. E o que nós não podemos esquecer é que há muitas isenções, empresas que são consideradas filantrópicas, que não pagam contribuição previdenciária, há empresas que têm isenção lá sobre a folha de pagamento e isso é recurso desviado da Previdência. O governo federal mesmo, doutor Solano, todo ano isso é notório, com autorização constitucional, é verdade, desvia 20% dos recursos da Previdência para aplicar em outras áreas. Agora 30%, né? Agora com autorização, exatamente 30%. 30%. Então, o dinheiro da Previdência, doutor Solano, ele foi aplicado na Copa do Mundo. Ele está sendo aplicado nas Olimpíadas. É dinheiro da Previdência. E como é que nós vamos dizer que há déficit? Agora, está o governo dizendo que quem tem menos de 50 anos vai ser atingido por uma idade mínima na aposentadoria. Mas vejam os senhores, esse cidadão que tem menos de 50 anos, muitos deles já têm mais de 30 anos de trabalho, porque começaram a trabalhar com 14 ou 15 anos de idade. Se estabelecer uma idade mínima, esse trabalhador, quando chegar lá aos 65 anos de idade, ele vai estar, estou falando, com 50 anos de serviço, de tempo de contribuição. Isto é um verdadeiro absurdo. Presidente Paulo Barque, Sinecarga e a UGT também não concordam com essa verdadeira falácia que é o déficit da Previdência, né? Com certeza. Nós, sistematicamente, há muito tempo, a gente tem pedido isso que o doutor Gustavo ressaltou aqui. Abram a caixa preta, nos mostre, já que, às vezes, Sérgio Arnold, eles dizem que lá existe uma administração tripartite. Isso é só de conversa fiada, porque nós, ao menos nós que defendemos os trabalhadores e que somos os maiores contribuintes, não sabemos de nada das contas da Previdência. Verdade. Muito obrigado, presidente Paulo Roberto Barque, do Sinecarga. Bom, no bloco anterior, estava conversando com o presidente Sérgio Arnold e já encomendamos o assunto. Instituto de Previdência do Estado, preocupações que a federação está tendo com o nosso IP. Pois é, Paulo André, surpreendentemente, a cada período de tempo surge um monte de notícias, assim como surge em relação ao SUS, surge em relação ao IP. A intenção no plano federal a gente sabe qual é. O próprio ministro esteve em Porto Alegre e disse que quer criar uma alternativa popular para o SUS, ou seja, para descarregar o SUS, para desativar o SUS. Aqui no Estado também, periodicamente, surgem notícias contra o IP e com o intuito de desenhar o quadro. Olha, é inviável, não dá para fazer, vamos privatizar logo isso aí, vamos resolver o problema. Pois bem, nós fomos atrás, com o auxílio do diretor médico do IP, que é indicado pela FESEGS, doutor Alexandre Escobar, e levantamos um estudo
um apontamento do Tribunal de Contas do ano de 2013, aonde naquela data havia uma dívida dos diversos poderes, inclusive aqueles que são encarregados de fiscalizar, Sim. como o Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, o Ministério Poder Público, Judiciário. Poder Judiciário, Defensoria Pública, todos devedores do IP. E sabe quanto naquela época? 3 bilhões de reais. A gente está falando, Sérgio, de Em 3 anos 2013. atrás. E a estimativa deles, naquela época, dos técnicos que fizeram, do próprio Tribunal de Contas, é que hoje, em 2015, o ano passado, em 2015, já iria alcançar a 4,9 bilhões de reais. Sabe o que significa isso? É 3 anos de orçamento do IP. Não, Por isso que o IP não consegue remunerar melhor os hospitais, os médicos, enfim, dar um melhor atendimento aos seus segurados. E perceba, Sérgio, como o discurso do governo ele é vago e simplista. Você está falando aí numa dívida do IP que beira quase 5 bilhões. Vamos arredondar? Sim. Nesse ano, a gente referiu aqui no bloco anterior, em sonegação de ICMS, a gente vai superar os 7 bilhões. Estaria resolvido esse grande problema. E mais, nós teríamos que agregar a essa dívida o fato de que o IP vive da contribuição hoje, basicamente, dos servidores, porque os poderes não estão repassando. Sim, Então, são os servidores que bancam o IP. Inclusive, tem casos assim incríveis, por exemplo, as pensionistas do Tribunal de Justiça, as pensionistas do Ministério Público, quem é que paga? Acho que Deus, porque eles não pagam. Então, somos nós, os servidores, que aportamos recursos, que estamos bancando para esses poderes. E mais um dado, né? É justamente o servidor do quadro geral, aquele que tem o menor salário, o menor vencimento. Está bancando os outros. Então, veja bem, isso tudo somado ao fato de que nós não temos reajuste, estamos com salários congelados e, portanto, não há acréscimo na arrecadação do IP. Mas eu queria, antes de encerrar, dizer o seguinte, que em conjunto com os CEPERS e diversos sindicatos que compõem o Movimento Unificado, nós estaremos na próxima segunda-feira debatendo essa questão do IP num seminário no início da tarde e, posteriormente, iremos fazer um abraço ao IP em torno das 17 horas e, portanto, convidamos. Esse abraço é contra a privatização do IP e pelo cumprimento daqueles que devem recolher o dinheiro para o Instituto. Tá certo. Muito obrigado, presidente Sérgio Arnaud, da FESERGS. Dentro da nossa interatividade ainda, final do telefone, uma bem rapidinha para a gente concluir, 8607. Tenho 41 de idade e 25 de contribuição com insalubridade e periculosidade. Quanto tempo eu tenho ainda para contribuir para fins de aposentadoria, doutor Luiz Gustavo? Se estivermos falando de aposentadoria especial, nem um dia mais. Já tem 25 anos de atividade, se provar que trabalha em contato com agentes nocivos, já tem direito à aposentadoria sem fator previdenciário. Boa notícia, né? Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos. Para você conferir a reprise aqui do Boca e ficar por dentro do programa, que vai lá ao ar na Rádio Bandeirantes, acesse a nossa fanpage lá em facebook.com/programa Boca no Trombone, Boca no 27. Muito mais interatividade para você.